preparados para conhecer o Arcano 18, a Lua, tão temida Lua? Então, eu com a minha longa prática, há pouco tempo consegui assim, não caiu nem a ficha, né? Caiu aí o orelhão inteiro do que era a Lua, tão temida Lua. E realmente, né, ela tem que ser, não sei se temida, mas ela tem que ser respeitada, mas ela tem que ser conhecida também. Senão, olha, no contato com a Lua, a gente praticamente é engolido, né, por essa energia, tá? Então, vamos olhar no tarô mitológico, aqui, né, essa carta, ela está representada pela Hécate. Então a gente ouve muito falar de deusa tríplice, né? A deusa tríplice em muitas culturas seria um arquétipo, né, do feminino, onde estaria inserido aí a donzela, a mulher madura e a anciã. E a gente pode pensar nas fases da lua também, né? Então a Hécate, ela entraria aí nesse aspecto como a anciã, e ela entraria nas fases da lua como a lua nova. Olha que interessante, né? A lua nova é aquela lua ao contrário da lua cheia, que, nossa, quando você está num lugar que tem pouca luz elétrica, né? Aquela cidadezinha do interior, e aí você tá ali numa noite de lua cheia, sem nuvem nenhuma, o lugar fica completamente iluminado, parece quase dia, né? E na lua nova, ao contrário, assim, é uma noite bem escura, só que é lua nova. Então já começa a complexidade desse arcano, né? Se a gente olha em poucas frases aí do começo da nossa aula, a gente já pode perceber essa complexidade. Aqui na carta também, a gente vê um cão de 3 cabeças, que é o famoso Cérbero, que é o cão de 3 cabeças que está na entrada do Hades, ele protege. Hades a gente viu que seria, né, na mitologia grega ali, o inferno, o submundo, o inferno diferente desse inferno, né, mais conhecido aí, talvez, né, bíblico. O inferno do lugar das trevas, da escuridão. Então é o obscuro, o escuro, e a gente precisa olhar, a gente precisa estar nesse lugar, tá? A gente precisa olhar para a nossa luz e a gente precisa olhar para as nossas sombras também. Então, a carta da Lua, né, ela fala sobre o quê? Por que eu comecei falando, nossa, eu só consegui conhecer a carta da Lua há 2 anos atrás, né? E mesmo assim, olha, estudando todos os arcanos há tanto tempo e dando aula, em aula, né, vem perguntas, a gente aprende, jogando, a gente aprende muito também, mas mesmo assim, eu não tinha noção de que eu tinha, né, já deveria ter passado por situações, lógico, mas ter tido essa vivência. Então, num dado momento, aconteceu foi interessante, porque chega até um amigo, ele tinha chegado da Bahia e tem aquelas fitinhas do Senhor do Bonfim, e aí ele chegou com umas fitinhas, eu estava num momento assim dramático, tá, de muitos caminhos. A Hécate, ela é a senhora das encruzilhadas, e a encruzilhada a gente também leva, né, para um lugar meio pejorativo, como se fosse uma coisa ruim, ou algo foi deixado numa encruzilhada, ou ali, né, feitiçaria, coisa ruim. E, né, vamos esquecer isso, vamos ampliar a mente e vamos pensar assim, na encruzilhada como um lugar que te dá caminhos. Cada caminho que você escolher, como lá no Mago, né, no Arcano 1, a gente viu, ele também estava ali. Então são caminhos abertos e são lugares. Todos os dias, quando a gente decide ir por um lugar, por outro e tal, são lugares, a gente passa por encruzilhadas aí o tempo inteiro, e ainda bem que tem essas cruzes, né? Senão a gente teria que ir sempre reto, só numa direção, ficaria muito sem graça. Mas essas escolhas, esses caminhos, né, essas encruzilhadas, elas dão uma confusão na gente. Por onde que eu vou?
dá medo na gente, será que é uma escolha certa, é uma escolha errada? Aí a gente vai por um caminho, escuta um barulho ali meio estranho e já, ai, socorro, quero sair correndo. Tudo isso é a carta da lua. E aí, eu estava nesse momento, dessa encruzilhada, vem esse meu amigo com uma fitinha da Bahia, né, e fala assim, trouxe pra você, né, não, nunca mais, ressalva, me deem fitinhas da Bahia. Todo mundo vem pra Bahia, traz uma fitinha, eu não sei mais onde enfiar essas fitinhas, mas até aí essa foi a última fitinha que eu peguei, né, e aí foi, e assim, tem o tal dos 3, você amarra uma vez, você faz um pedido, você amarra a segunda vez, 2, você tem direito a 3 pedidos, né, e aí eu fiz daquelas coisas que eu queria, era uma situação bem dramática em todos os setores da minha vida ali, e ali constavam os meus maiores medos, né? Desde morte de um ente querido, até uma paixão avassaladora, vai se definir, não vai, né? Que mexe com questões de trabalho também, coisas assim. E aí, caramba, né? Como é que tá? E aí eu fiz, na mesma semana que eu fiz todos esses pedidos, tudo caiu por terra, né, assim, e aí eu falei assim, gente, incrível, eu acabei de botar essa fitinha, fiz todos esses pedidos e digamos assim, né, que foi o revés dos pedidos, né, tudo que eu pedi aconteceu ao contrário, assim, só que às vezes perder, né, é aquela bênção maravilhosa, é um livramento e, né, em casos assim de perda de ente querido mesmo, assim, né, quando a pessoa vem a falecer e tal, isso faz parte da vida, né? A gente tem esse medo, a gente não encara isso, é também um tabu, mas em algum momento isso também vai acontecer, né? E aconteceu tudo ali, ó, blup, no mesmo pacote. E aí fiquei eu com todos os medos que eu tinha medo de passar, né? E aí o que acontece com isso? Ou você emburaca, vai numa depressão profunda, às vezes fica por lá para sempre, né? Às vezes você fica por lá e sai, ou se você já tiver um trabalho interno, se você tiver um suporte ali, né, tanto interno quanto externo, tiver instrumentos, recursos, amigos, uma rede boa, você consegue não emburacar, não se segurando para não emburacar. Mas você vai viver a sua desilusão. Nossa, até então, olha que interessante, né? Isso é real, não é ficção. Até então eu estava ali, ó, na estrela da fé e da esperança. Tem que dar certo, amarrando a minha fitinha, né? Assim, e daqui a pouco, pronto, né? Amarrei a fitinha e deu uma semana, o que aconteceu? Perdi tudo. E aí, quando você perde tudo, o que você ganha? Quando você perde tudo, você perde o medo de perder. Essa é a carta da lua. Esse é o ensinamento da lua, tá? Eu acho a carta mais cascuda, não tem outro termo, do baralho. Assim, é uma carta de empoderamento, assim, é uma carta que, né, ela vai te ensinar, assim, como se fosse a grande mãe natureza te ensinando. Então, assim, né, existem ali nas mães e nos pais esse anseio de não deixar o filho sofrer, não vai ser, mas nem por esse anseio existir, por ele ser real, né, eu queria que acontecesse comigo, não acontecesse com meu filho, nem por esse desejo existir, as coisas não vão acontecer como elas têm que acontecer, né? E elas precisam acontecer porque se não acontecer, a gente não vai saber como, a gente não vai crescer, a gente não vai saber como ultrapassar um conflito, como ultrapassar uma dor, como entrar no Hades e como sair. Então, para entrar no Hades, tem um barqueiro, que é o Caronte, que você tem que ter, não sei se eu já falei dele em algum momento, talvez na Carta da Morte, né, no 13º arcano, que fala do Hades, a gente tem que entrar com uma moeda, tem que ter 2 moedas, uma para pagar o barqueiro a entrada e uma para sair. E a moeda, ela tem a ver com a libido, né, com a energia vital. A gente é jogado ali, né, entrou, só que a gente tem que ter energia para sair. Então, ninguém vê o dia se não ultrapassar a noite.
Não tem como, né? A única forma da gente passar por um problema é ultrapassando, vivendo, caminhando. Quando algumas pessoas me procuram, assim, mais adolescentes, né? Mas às vezes alguns adultos também, vamos pegar um exemplo, assim, de estudo, né? Então, tô na escola ou tô na faculdade e tem uma matéria, assim, eu já repeti, é horrível essa matéria e eu não vou me matricular agora nela, no próximo. A pessoa vai fugindo o quanto pode, né? Aí eu falo, nossa, mas que interessante, mas você não deve achar essa matéria ruim, você deve achar essa matéria muito boa, né? Assim, não, mas por que você está falando isso? Eu falei assim, porque se for ruim, você vai fazer de tudo para se livrar dela o quanto antes, assim. Então, às vezes, a pessoa fica adiando alguma coisa e ela joga para frente, né, aquele problema que vai tomando dimensões maiores na mente, e a Lua, ela fala de confusão mental. Tá? Se é uma carta que fala ali mais do que o louco de confusão mental, é a carta da Lua. A carta da Lua, no tarô de Marcélia, tem uma chuva, mas é uma chuva ao contrário, tá? Então, na verdade, é como se o universo estivesse sugando a nossa seiva, tá? E naquele momento vai entrar no caldeirão do universo. Existem deusas, né, de nascimento e renascimento, a Hecate, lembra disso? A lua nova, que é a lua mais escura, mas é a lua nova. Quando os projetos começam na lua nova e daqui a pouco eles vão, né, na lua crescente ali se desenvolvendo, e na lua cheia aquilo é o ápice, né? Então, essa carta ela vem falar disso. É uma grande bênção, é um grande rito de passagem, é uma carta de grande empoderamento, porque perder o medo de perder é o que tem de mais libertador, né? Vamos conhecê-la então na mandala. Então vamos ver a Lua na 13ª posição da mandala. A Lua é uma carta que rege o signo de Peixes, tá? Mas a Lua mesmo, né, na astrologia, ela rege o signo de Câncer. Então, ambos do elemento água, né? E o elemento água, ele vai falar da intuição, ele fala dos sentimentos. A Lua, ela traz a nostalgia, às vezes uma certa até melancolia. A água, ela se perde, né? Ela está falando dos sentimentos, mas também do inconsciente. Em alguns momentos parece que o inconsciente te engole, né? Como se você fosse tragado ali pelo próprio inconsciente, assim, caramba. Então, assim, pode falar aqui com muita calma, tá? Tanto para receber essa notícia, tirei a Lua, saiu para mim. Então, isso vai acontecer, eu vi no curso. Não necessariamente, tá? E não, assim, existem níveis. Então, quanto mais trabalhada internamente e externamente a pessoa né, menos, eu acho que assim, o nível de exigência é maior, mas mais a pessoa vai suportar, né? Por quê? Porque a vida é um processo. Então, se você pode mais, você pode suportar mais também. Só que você já sabe que aquilo não vai, que você não vai enlouquecer, que você não vai morrer, que você não vai sumir ali, vai morrer quando tiver que morrer, vai ficar confusa quando tiver que ficar confusa, vai deprimir quando tiver que deprimir, mas a gente sabe que tudo tem saída, né? Então, já não somos mais aqui marinheiros de primeira viagem. E, por exemplo, né, a gente pode pensar uma pergunta assim, né, que me fizeram. Mas ela é então uma das 3 cartas kármicas, lembra que a gente falou? Então, assim, voltando, cartas kármicas, a sacerdotisa, a roda da fortuna e o julgamento. A carta da Lua, ela seria uma carta iniciática, mas não um iniciático do início cru, né? Aí seria o louco, cada uma vai iniciando em algum assunto, em alguma tarefa. Mas aqui é quando assim, você já está inteirado de muita coisa na vida, você já tem uma consistência. Então assim, olha só, você já é consistente, agora você vai ver que você é. Só que para você ver que você não são as pessoas falando, nossa, como você é consistente, ou você pensa, nossa, como eu sou consistente.
vivendo, é na experiência. Lembra do mago? O mago é na experiência, né? O mago é uma carta iniciática também. Então vamos ver, aquilo que se experimentou ali e que foi tão polido, assim, de algum, né, foi tão polido no sentido de, assim, pode experimentar que vai dar certo, eu só não gosto de burrice, né? Assim, aqui então a burrice, quantos arcanos já passaram, né? 16, 17. Então, assim, olha só, aqui então burrice não tem como. Vamos imaginar uma cena, né, de um avião, isso existiu, tá? Isso existiu. Uma menina, né, africana, onde o avião dela cai, ela é a única sobrevivente, eu não vou lembrar o nome dela, isso deve ter talvez uns 10 anos, e ela tem que sobreviver no deserto, né? E como é que é o clima do deserto? Assim, à noite você congela, é muito frio, de dia você quase morre ali de calor, desidratado, mas se você ficar paradinho ali, você vai morrer. Você precisa continuar caminhando para sobreviver, não tem como. Tem um filme bem interessante, não é a história dessa menina, e essa menina é encontrada, tá? Ela tinha 14 anos na época, e ela perdeu a família inteira, né? Ela perdeu a família inteira, mas ela achava uma bênção tão absurda, né? Dentre tantas pessoas ali, ela ser a sobrevivente daquele avião, que assim, ela poderia encarar como uma maldição, mas ela encarou como uma bênção. E ela falou, eu tenho que dar o meu melhor para o mundo, porque se eu fui poupada, assim, é porque existe algum motivo. Então, assim, ela se apega ali e ao invés de olhar para tudo que ela perdeu, ela vê que, assim, gente, ela foi poupada e, assim, é algo meio... é surreal, né? A lua, ela seria surreal. É difícil da gente entender porque em palavras é uma força tão grandiosa que em palavras perde, né? A gente não acha tanta força, a gente racionaliza e perde o que é. E um filme agora, bem interessante, né, falando em deserto, que se chama A Flor do Deserto, tá? O filme sobre uma moça que ela nasce, né, africana também, então é da cultura muçulmana, e enfim, ela foge, né, porque ela, talvez com 10, 12 anos, ela foi prometida e vai casar com um homem ali que é muito velho, né? E ela, além dele ser velho, a aparência, ela não gosta, ela não quer aquilo pra ela de jeito nenhum. Então ela tem uma mãe que super corresponde ali aos ensinamentos religiosos, às práticas, e ela tem uma avó que é um pouco mais moderna, e ela chega pra avó e fala assim, vó, amanhã é o casamento e eu não quero. E a avó passa o contato de uma tia, eu acho, tia da menina, né? De uma filha dela que morava em Londres e ela caminha pelo deserto. Então, assim, os pés ficam todos machucados, ela caminha com os pés sangrando, ela não pode parar de caminhar, ela sobrevive, ela chega a Londres e ela se torna uma depois. É muito penar, não só no deserto, mas de penar também na própria vida em Londres. Ela se torna uma grande top model e ela entra em defesa aí, de uma causa que é a questão da mutilação nas mulheres, né, a mutilação clitoriana, dentre as práticas ali das mulheres muçulmanas. Ela entra e ela conseguiu, né, ela e toda uma corrente de pessoas que apoiavam o fim dessa prática, conseguiram que isso fosse abolido, né? Em alguns lugares talvez ainda aconteça, tem pouco tempo, mas em outros, assim, legalmente isso, né, não pode mais ocorrer, tá? Então essa metáfora do deserto, a gente tem que passar por coisas e a gente tem que passar por coisas sozinha. Aí você vai me perguntar, ué, mas você falou que uma boa rede, que instrumentos, uma boa rede, mas eu vou ter que elaborar comigo, né? Então, quando eu vou conversar com alguém, eu vou consultar um oráculo, ou vou para análise, ou, né, assim, então ali vem dados para mim, para que eu possa elaborar, mas só eu posso dar essa moeda ao Caronte para sair do Hades também, para voltar. E aí, eu quero ler para vocês
né? Eu poderia ler sobre a Hecate, mas que está no oráculo da deusa, mas eu quero ler sobre a Inanna, tá? A Inanna, né? Ela é um conto, assim, muito, muito antigo, tá aqui, olha, no oráculo da deusa, e no oráculo da deusa tem algumas frases como se fosse, né, a própria deusa falando para a pessoa, tem ali a mitologia contando um pouquinho da história, tem o significado da carta e tem sugestão de ritual, de um relaxamento, né, de alguma coisa assim. Mas eu vou ler só o significado da carta para vocês, tá? Aqui, olha. Inanna está aqui para dizer que a jornada no inferno é o caminho da totalidade para você. Está na hora de dançar com a sua sombra, reclamar o que você negou, abraçar a sua irmã sombra, o seu lado sombrio. Você precisa de todos os aspectos de si mesmo que os seus pais, os que cuidaram de você, seus professores e a sociedade consideraram inaceitáveis para conquistar a totalidade na sua vida. Quer se trate do seu talento, da sua beleza, do seu vampiro interior, da sua raiva, da sua loucura, é necessário que você se entregue à viagem e abrace o seu lado sombrio. Se você já estiver no inferno, a aparição de Inanna talvez signifique que está na hora de voltar. Viagens ao inferno para abraçar o lado sombrio são uma lei em si mesmas. Elas duram o tempo que for preciso. Você não pode adaptá-las à sua agenda. Quando estiver na hora de ir, você irá. E só voltará quando estiver pronta. Console-se com a certeza de que todas as viagens ao inferno terminam e de que você de fato retornará, muito diferente em relação à pessoa que pensava ser ao iniciar a viagem. Então eu acho que esse mito da Inanna, ele é muito pertinente para tudo que a gente está vendo aqui que a Lua concede, né, pra gente. Então a Lua na 13ª posição, ela fala de alguém com superpoderes, digamos assim, e que a pessoa muito novinha ali, né, na infância, na adolescência, é algo que é muito complicado, assim, porque é muito poder para lidar no momento onde você ainda está se desenvolvendo. É uma carta que, né, em termos de missão de vida, tá? Não a gente vendo, tô abrindo uma mandala de hoje, pegando 6 meses para trás para cá. Então a Lua fala de alguma agonia, né? Ou não necessariamente uma agonia, eu falei dos níveis, mas no momento onde tem algo obscuro, a pessoa ela não tem clareza sobre as coisas. Então a Lua ela fala da escuridão, tá? E aí se não tem clareza, ela também fala de fertilidade, ela fala de gestação. Dentre as 3 cartas ali que falam de gravidez, né? A Lua é uma delas, lembra, né? A deusa tríplice, então o feminino ali tá falando do quê? De algo que está em gestação, que está em incubação dentro de você e que logo virá à tona, né? Então situações que eu não tenho clareza, que em breve isso virá à tona. Pode ser o nascimento de um filho, né? Então assim, nossa, eu tô para engravidar e nem sei, né? Sai um jogo para frente, pode ser. Pode ser engravidar em termos de projeto, né? Tô ali, minha criatividade está voltando. Nossa, passei um período, fui no inferno, né? Voltei e agora de repente, nossa, mas eu tô tão criativa. Não tem aquelas pessoas que têm uma experiência ali, né? Acho que talvez eu tenha falado isso na carta da morte, mas tem muito a ver porque são cartas iniciáticas, assim, de rito de passagem. E assim, aquela pessoa que teve uma experiência, ela quase morreu e aí ela volta e parece que volta assim, refeita, né? Que tá ali e volta diferente mesmo, né? Como essa menina do avião. Não é uma questão de saúde, mas é uma experiência que ela, né, poderia ter morrido e por que que ela foi poupada, né? Então a Lua, ela fala disso. No jogo pra frente, tirei uma mandala e no centro tem a Lua, vou ficar apavorada? A Lua ela dá um pavor, mas não precisa ficar apavorada, tá? Porque assim, primeiro a Lua ela é cíclica, não é? Não tem as fases da Lua. Então quando sai, a Lua nos meus próximos 6 meses, ou se a gente vai fazer as contas ali, como eu já ensinei na aula introdutória, mas aí do meu aniversário ao outro eu vou estar na regência da Lua, que era a regência que eu estava quando eu falei da fitinha aí, né, do Senhor do Bonfim, tá? Foi ali que aconteceu. Vai ser um período horrível? Lógico que não, né? Assim, lógico que não. Vai ser um período de aprofundamento.
Então, assim, provavelmente vão ter momentos que você não vai saber muito o que fazer diante de coisas que você achava que você já saberia o que fazer, mas, cara, essa situação me pegou aqui de uma forma que eu não sei. E você vai aprender algo novo. Então, a lua é a carta do tatear no escuro. É alguma coisa que é genuína sua. Alguém pode falar do caminho que ela fez para chegar lá, mas o caminho seu, a encruzilhada da Hecate, não será o mesmo caminho que a outra pessoa fez. O seu caminho, né, é um caminho único. Eu faço um trocadilho, uma brincadeira com a palavra sentido, né? Que assim, não importa de onde a gente veio, importa assim, o que faz sentido pra gente se direcionar a algum lugar, né? Então, o sentido que tem uma finalidade. E se a brincadeira que eu faço é o sentido, é o que ainda não houve. Então, né, não teve ainda, não existiu. Então, assim, né, o que não existiu é o que faz sentido. E o que a gente tende a fazer? Saiu de uma relação, lembra do último relacionamento, aí quer ligar lá para aquela relação que já não deu certo, né? Às vezes tem conserto, às vezes maturou e dá para voltar ali, mas na maioria das vezes já foi, não é. Lembra do último emprego, lembra, o ego ele precisa se identificar com algo, esse vazio ele fica apavorado, mas na verdade o bom lugar é o que não houve, não houve. A gente precisa andar nesse vazio e o vazio é o deserto, mas depois do deserto, depois da noite, né? O que a gente encontra? O sol, só que agora a gente não vai encontrar o sol ainda não, porque a lua fica o tempo que tiver que ficar, a gente já viu o sol só na próxima aula. Então vamos continuar. Aqui a lua, na primeira posição, mostra o quê? É fato que as pessoas estão vendo essa pessoa e ela própria se sentindo assim, num período de espera, num período talvez de uma leve ansiedade, de medo, de melancolia, mais um período de criatividade. Todas essas ideias do medo, se me acontecer isso, ficar ansioso com não sei o quê, vejam, né, vamos raciocinar, não refletem criatividade? Nossa, a pessoa que não é criativa, ela não vai criar todos esses medos, né? Então o medo ele também é da ordem da criação, tem alguma coisa ali. E aí a gente tem que, né, sair das fantasias, vamos ver o que é. A lua, então, ela fala dos sentimentos, ela fala, né, do inconsciente ali, do elemento água, né? Tá falando disso. E assim, então é o se perceber mais, né? Como é que tá? Assim, geralmente as mulheres, né, elas na menstruação, ficam mais tristes, ou ficam irritadas, ou ficam ali, porque tem uma carga hormonal, né, que tá ali também numa regência. Nesse momento, ao invés de você ficar só irritada ou chorando por qualquer coisa, você presta atenção, tudo bem, eu estou chorando por qualquer coisa, mas qual foi o gatilho do meu choro, assim? E aquilo, né, como o ego ele tá um pouquinho mais baixo, em virtude até dos hormônios, a gente pode entrar em contato ali com o inconsciente, mas claro, em vigília, né? Então, assim, presta atenção nisso, o que me irritou, qual é o tema? Né? Assim, alguém quis me dar uma fechada. Alguém quis me dar uma fechada, eu estava dirigindo e alguém fechou, normalmente eu passo bem, mas hoje não dá. Assim, né? Você está tendo algumas fechadas na vida? Tem alguém que está travancando o seu caminho? Ou será que você está como um trator, um rolo compressor passando por cima de alguém e não está percebendo? Olhar para as sombras, né? Então a lua na primeira posição, você vai se perceber desse modo. E assim, não tenha pressa, não fique com medo, olhe de frente para o seu medo e esse medo ele vai diluindo, tá? Aqui fala de um tempo de espera. Então assim, né, eu quero me mudar já agora, né? A lua fala de espera, então tem esse novo, mas não tem uma definição ainda clara. Ao contrário da estrela que parece que é uma carta, né? É uma carta, parece não, de boa sorte. A lua parece ser o contrário, mas não é o contrário, tá? A lua ela não é uma carta ruim, uma carta de má sorte. A lua ela é simplesmente, você vai ter que ficar o tempo que você tiver que ficar nesse lugar. Não tem nada que você possa fazer, tá? No enforcado tinha assim, eu tô virado e tá ali se lamentando, mas se fizer um esforço,
ele sai de lá, ele desvira, né? A lua não tem o que você possa fazer. Você vai entrar nesse período e ficar o tempo que tiver que ficar até você sair, tá? A lua no financeiro. A lua no financeiro são preocupações em relação ao dinheiro. Então, podem ser preocupações que façam sentido, tá? Nossa, houve alguma coisa, isso está tirando o meu sono. A lua ela tem muito a ver com insônia em determinadas posições aqui. Posição central, 13ª, primeira posição, 6ª na saúde, 4 em casa, 9ª ali no psiquismo, na espiritualidade, tá? Nos inimigos ocultos, 11ª, né? E na 13ª, não sei se eu já falei, ela fala bastante de insônia. Então, como eu falei, eu vou ficar 1 ano ou 6 meses sem dormir? Lógico que não, né? Senão aí realmente você vai entrar em surto e aí, né? Mas assim, provavelmente não. Só que assim, em alguns períodos vão ter situações que vão te tirar o sono. Ou te tirar o sono, ou vão te deixar com muito sono, uma coisa ou outra, né? Características até de depressão. Independente de você estar com depressão, você terá, né, a pessoa passará por esse distúrbio do sono, assim, tá? Em momentos separados, não uma linha reta, tá? Disso. Então, aqui, preocupações em relação a dinheiro. Aqui, olha, na posição 3, né? Alguém da família do signo de Câncer ou de Peixes, você vai identificar nos próximos 6 meses, vocês vão estar fazendo alguma coisa juntos, tá? Aqui pode ser alguém, se não for de Câncer ou de Peixes, quem na minha família, sendo homem ou mulher, provavelmente mulher, tá? Mas pode ser homem também, é uma pessoa confusa mentalmente, ou uma pessoa que já teve ou que está em depressão mesmo. Quem será, né? Então a gente tem que ver se nesse momento é estar mais próximo, é poder ajudar um pouco, ou já tentei ajudar e quase eu fui me emburacando, então eu preciso me afastar um pouquinho. Falaria disso, tá? Ou de características, como tem alguém grávido na família, tem ali, será que isso está fazendo emergir em mim a vontade de ser mãe ou de ter algum projeto meu? O que que tá, né, trazendo para mim? O que que olhar para essa pessoa tá evocando em mim, tá? A lua em casa é uma carta que fala que a energia da sua casa não está muito legal, tá? E aí, né, poder fazer alguma coisa. Quem é da água benta, quem é da água fluidificada, faça oração ali. Quem é do incenso, acenda um incenso, né? Ou comece a se conectar em coisas ali. Então a lua, assim como a carta do diabo, no diabo eu falei isso, são cartas de muita energia, tá? E essa energia, né, ali concentrada, ela se torna uma energia densa. Às vezes tem alguém que não tá legal, ou foi alguém à sua casa, né, na sua casa que não tava com energia legal, e assim, ou algum vizinho que não é legal, então você começa a ter alguns problemas em casa, tá? Então precisa olhar para a energia dessa casa. Às vezes algum vazamento, começa ali vazamento e tal, água vazando, muito essa questão da água, poder olhar, né? Tem um pouco a ver com a espiritualidade que tá ali meio frouxa, meio capenga, precisa se proteger mais, tá? Então alguns aborrecimentos dentro aqui dessa casa, né? Pode ser aborrecimento com os filhos também. A lua é uma carta dentro dessa questão da deusa tríplice, eu não falei aqui no centro, que ela pode falar, a pessoa que nasce, né, com essa carta no centro, ela fala de avós importantes, né? Então, mais do que mãe ou pai, de avó. O eremita, ele tá muito ligado, e aí a gente vê, né? 18 da lua, se a gente soma, a gente vai no 9, que é o eremita. O eremita, ele tá muito ligado ao avô, né? E a lua tá muito ligada à avó. Mas pode ser avó e avô, tá? No eremita também, vice-versa. Aquela figura mais velha, né? E de que modo essa figura, ela né, vem para você? De que modo ecoa, né? Assim, na tua linha do tempo ali. Então, assim, eu tinha uma avó que era muito complicada. Então, assim, a minha mãe ou o meu pai,
eles, né, tiveram ali na criação muitos problemas com essa mãe deles, e daqui a pouco eu tenho problemas com os meus pais em virtude daquilo, né? Quer dizer, na formação deles teve alguma coisa. A gente entende aquilo, de repente parte para uma constelação familiar, vai desatando os nós para a coisa abrir, tá? Aqui, ou então os avós maravilhosos, e a gente lembra daquilo, ou vai visitar a avó, né? Ou tem aquela recordação se a avó já é falecida, e leva aquilo no coração para onde a gente for. Mas aqui, então, vamos sair da posição da casa e vamos ver a lua no relacionamento. Lua na posição 5, tá? Aqui tem uma amargura com o feminino, né? Aqui tem alguma coisa que precisa limpar. Aqui tem alguma coisa com o feminino, de repente, dentro das representações sociais, da mulher estar se achando velha para se relacionar, ela está com muito medo, ela pode estar com alguém ali que é assim, estou saindo com um homem mais novo. Quanto? É 1 ano mais novo, né? Independente disso, pode ser 20 anos mais novo, não é para ter medo disso. Pessoas são pessoas, né? Tem uma frase aí do Jô Soares, acho que eu falei na Carta do Louco, que fala assim, só tem 2 idades, o vivo ou o morto, né? Então, desde o momento que a pessoa tem uma autonomia, claro, uma pessoa adulta querer se relacionar com uma criança, né, com um pré-adolescente, não é uma coisa boa, mas desde o momento que a pessoa tem uma autonomia das suas escolhas e tal, qual o problema, tá? Então a Lua, ela falaria disso, né, de uma amargura, de uma desesperança. A gente viu ali, né, vamos voltar um pouquinho para entender bem direitinho. Na carta da Torre caíram as defesas, mas ali eu vejo que eu não morri e que no final das contas até que foi bom. Aquilo me enche de fé, me enche de esperança. Só que eu vou ter que ficar, né? Então assim, aquilo ruiu e eu tô seguindo uma estrelinha para um lugar que eu não sei quanto tempo vai chegar. Então em alguns momentos, vai passando o tempo, eu não cheguei em lugar nenhum, vai reduzindo a minha fé, vai reduzindo a minha esperança, eu vou encontrando uma noite cada vez mais escura. Isso seria a Lua. Mas encontrar uma noite cada vez mais escura significa que cada vez eu estou mais perto da onde eu tinha que estar, tá? Então naquele momento que parece que as forças estão acabando, é onde, né, tá desatando os nós. Então a gente vê cartas nos arcanos menores similares à carta da Lua. 8 de copas, tá? Então, né, quando a gente chegar lá nos arcanos menores, a gente vai ver, é uma carta que fala do luto, do choro, da lamentação, né? A frase desse arcano menor é: caminhamos de mãos vazias em direção ao desconhecido, não tem nada mais que eu possa fazer por essa relação, eu tenho que abrir mão disso, né? Mas às vezes a pessoa tentou de tudo, será que ela tentou não tentar, né? Então, às vezes precisa disso para o outro acordar. Lembra aquele parceiro na carta da estrela que não trocava a lâmpada? Então, de repente, quando você desiste, ele, né, chega ali, ó, com lâmpada para trocar e com estoque para botar ali. Então, às vezes precisa abrir mão, ou abrir mão daquele que não trocava para achar um que assim, essa lâmpada eu vou trocar, a próxima quando apagar você pode trocar, que é o ideal, né? Ter essa troca, assim, tá? Então essa carta ela fala da Lua, né? E só passando pelo 8 de copas para atingir o amor verdadeiro, sem as paixões, sem a cegueira. E a carta 9 de espadas, né? Que é o naipe do mental, é a carta dos tormentos mentais, tá? Então, a Lua, ela é uma carta, né? Assim, traz muito, em qualquer carta da Lua, acho que vai aparecer um caranguejo. E o caranguejo, ele está na água e ele está na terra. Então, qual é essa simbologia? Ele está falando de consciência e de inconsciente, né? Então, é aquele momento onde a gente precisa saber que existe o inconsciente, que existe a consciência. Eu não preciso ficar refém desse inconsciente, mas esse inconsciente é muito poderoso. Então, eu vou aprender a me relacionar não só com as questões da razão, porque elas vão cair por terra, em algum momento elas não vão dar conta de muita coisa, mas eu preciso ir para aquilo que é oculto, né? Para o que está nas entrelinhas, para o obscuro. Eu preciso integrar, aprender a fazer essa leitura, aprender a entender essa comunicação da natureza. Na carta do amor, fala disso, né? De uma tristeza, de uma desilusão, de muito ciúme,
A lua é uma carta que fala de muito ciúme, fala de melancolia, fala de uma pessoa que está assim, atormentando o parceiro, tá? Ou ambos estão se atormentando, ou tem alguém atormentando, ou tem alguém que não está atormentando, que está se segurando muito, mas dentro tem uma grande insegurança. Então isso precisa ser trabalhado. Por que essa insegurança tão grande, né? De que modo é? Você tem um parceiro, né? Uma parceira que tenta desfragmentar você, tá na hora de, né? Tirar. Ou assim, é uma coisa de você com você, de relações, tanto sofrimento antes, né? Que agora eu tô tendo uma possibilidade nova e nada tá acontecendo. Ou da pessoa estar sozinha e dela não conseguir ficar sozinha também bem, né? Não consegue ficar ela com a própria companhia dela, o que é péssimo, né? A lua na casa 7, né? Eu acho que assim, é alguém que pode estar passando por uma fase delicada, né? Ali é um companheiro, uma companheira legal, mas está passando por uma fase delicada, lógico que você vai acolher, lógico que você vai amparar. Mas alguém que chegou já numa fase delicada, anos se passaram, continua numa fase delicada, tá ali, ou você sai, tem sempre uma confusão, sempre uma coisa, chave de cadeia, tá? Assim, né? É alguém que de repente, olha, pode ser muito sensível, muito bacana, mas tem uma energia ali naquele momento que não é muito interessante, que pode fazer você emburacar, tá? Assim, aqui também, se de repente for um joguinho legal, uma parceria boa, se no casal tiver esse desejo de filho, aqui pode estar falando do anseio mais do parceiro ou da parceira, né? Homens também, de engravidar, tá? Então esse desejo da gravidez, ele tá muito ali, nossa, mas eu quero muito tá ali, né, de alguma forma, então pode estar falando disso. A gente precisa olhar o conjunto todo da obra aqui das 3 cartas. E a lua na posição 8, aqui do relacionamento, né, mostra um período, assim, se for pra frente ou que já passou, de confusão mental, as coisas não estão claras, tem muita mágoa, né? Então assim, não tá, tem alguém meio ofuscado, tem alguma coisa que não tá boa. E se a pessoa tá sozinha, tem um período que não tá legal, mas vamos aproveitar esse período, né, para olhar para as questões, para olhar aí, para caminhar no deserto, porque eu acho que o próximo período ficará bom, tá? A lua aqui na saúde e nos estudos. Saúde e estudos. De repente, tô querendo fazer um curso, mas eu não sei o que é. E vai ficar vendo muita coisa, cada hora uma coisa vai chamar a atenção. Na estrela já estava meio assim, né? Borboleteando. E na carta da lua é porque às vezes aquele curso que você tem que fazer ainda não apareceu. Então você se interessa, mas não é, o horário não dá, o outro dá, mas assim é muito caro e você já botou ali no papel, não cabe, a coisa vai ali e assim, vai ter daqui a pouco, se você acalmar, se você esperar, talvez não seja um momento ainda, vai pintar aquele que é a sua cara para você conhecer as pessoas que você tem que conhecer, para você estudar o que você tem que estudar, vai ter um momento, tá? Em termos de saúde, é uma carta, né, que ela pode estar falando aí na regência de peixes de alguma questão nos pés, mas a gente pode pensar dessa questão toda do feminino também, né? Seios ou área genital, útero, ovário, e muito a questão da mente. Tem as dores da alma, que aí, né, é algo maior do que a mente, e tem a questão de melancolia ou de depressão mesmo, né, de uma insatisfação com a vida, nossa, tô sem energia nenhuma, às vezes de ansiedade, mas é uma ansiedade já que está desencadeando numa depressão, a pessoa não aguenta mais aquele, né, turbulento, aqueles pensamentos e ela deprime, assim, né, então é um período que ele vem falar disso, né, aqui nessa mandala, por exemplo, eu fui mexendo, tá a lua e ali no centro a roda da fortuna e na posição 9 a torre. Então, claramente, se eu estivesse jogando para alguém, seria um período complicado, onde a pessoa ela tem que aceitar o fluxo natural da vida, tem que aceitar as mudanças e provavelmente vai ter um sofrimento aí, né? Mas vai valer a pena depois, tá?
E aí precisa, né, de apoio aí das pessoas para esse caminho que é solitário, mas que ele pode ter um ancoramento. A Lua na espiritualidade é uma carta de muita espiritualidade. Então tá falando de um feminino primitivo, poderoso. Pode estar falando para quem tem crença em Nossa Senhora, pode ser Nossa Senhora, mas pode ser, né, pode ser, se a gente for para a mitologia africana, falando de avó e tal, a gente vai chegar em Nanã, né? Nanã é aquela da terra, da lama. Então assim, né, da terra o homem veio, da lama o homem veio e para lá ele voltará. Aquela energia assim mais primitiva mesmo, que contém muita sabedoria e que assim, ela sabe, é a energia que sabe todo o teu potencial. Então ela não vai te poupar assim, né, do seu potencial, ela vai extrair ao máximo e vai doer o que tiver que doer. Tem um filme, né, que se chama Ray, né, Ray, que é da vida do Ray Charles, e que tem uma cena, assim, ele não nasceu cego, ele foi ficando cego aos poucos, né, ali talvez saindo da infância para a adolescência, 10, 11 anos. Ele tem um irmão mais novo e o irmão morre, né, ele cai num poço, morre, e assim, depois daquilo, ele vai, né, assim, são os eventos ali. Então a mãe tem os 2 filhos, né, a mãe do Ray, e então assim, ela perde esse filho e o outro filho tá ficando cego. E aí tem uma cena que ela tá na cozinha, ela já percebeu que tem alguma coisa estranha ali na visão dele, e ele chega em casa, meio que tropeça, e ela faz menção, né, de ir até ele para segurar, e ela para. Aí as lágrimas começam a rolar, né, na face dela, e ele vai andando, e aí já enxerga muito pouco, e ele vai tateando a casa, né? E com o passar do tempo, então ele se torna, né, músico, é um músico conhecido, e ele tem problemas com drogas, ele tem problemas com heroína, e ele consegue sair da heroína, né, da abstinência. Então quando ele vai parar, ele entra na abstinência, né, que a gente sabe que causam assim crises homéricas, e no processo de abstinência dele, ele só lembrava da mãe. A mãe já tinha morrido nessa época, assim. Então aquela fortaleza daquela mãe que sabia que estava ali naquela cozinha, mas que sabia que em algum momento ela não estaria na vida do filho e que o filho teria que aprender a conviver com a cegueira dele, teria que aprender a se virar, né? Então ela ficou ali, ela se segurou, e isso é a carta da Lua. A Lua é como assim, você pode, então vá, né? Tá com medo? Vá. Se você ficar, você vai ser engolido, mais cedo ou mais tarde, não tem como. Então você tem que enfrentar. Então na espiritualidade a Lua fala disso, fala de sonhos, fala de intuição, fala de olhar para os medos, fala de depressão, né? Fala de tudo isso que vai te levar para um mundo profundo e obscuro, mas é um mundo das riquezas também. Fala do empoderamento, né? De perder esses medos. Todo corajoso é um grande medroso. O corajoso que não é medroso, ele é uma pessoa displicente, negligente. O corajoso, ele sente medo, mas ele enfrenta, né? Então a Lua, ela fala disso. Em algum momento a agonia é tão grande que assim, você tem que escolher, cara, você tem que sair de lá. E aí você, né, descobre a sua coragem, tá? A Lua, então, ela fala disso. E nesse período, assim, então voltando a essa questão, muitos sonhos, preste atenção nos seus sonhos, preste atenção ao que se apresentar ali intuitivamente, porque são pistas, né, nesse quarto escuro do para onde a gente tem que ir, tateando no escuro. Em termos de trabalho, né, talvez passe por um período de mudanças, talvez você esteja desempregado e aí está numa agonia até quando vai ser. Talvez tenha alguém poderoso, um chefe poderoso, né, uma chefe, né, que não tá legal, que você tá passando por algum assédio moral, alguma coisa que não é boa, ou o clima do trabalho não tá legal, tem muita fofoca, tem muita inveja, tem aquele burburinho, né, que confunde. E aí assim, fique mais na sua, veja se é lá que você tem que continuar, veja se é uma fase que tem que passar, veja o que você pode aprender com isso, por que você tá nesse lugar, nesse momento.
vá entendendo até que as coisas fiquem mais claras, tá? A lua no negativo é a carta do pavor, é a carta da amargura, é a carta né, da eterna confusão, da pessoa que não consegue sair desse pântano, né? Da pessoa que só vê as coisas de um modo, ao contrário da estrela otimista, ela não consegue ver que tudo isso que está acontecendo de estranho, duro, de denso, tem uma função, que é uma função de fortalecimento, uma função de criação genuína, né? De empoderamento. Então ela fica na lamentação, ela se perde ali, e aí ela fica no pessimismo. A amargura seria no sentido desse pessimismo, né? De olhar só para a escuridão, de querer se demorar na escuridão. E aí não tem o que se possa fazer. Só o deserto, só a própria pessoa vai poder fazer. E a lua, como presente que o universo dá, ela dá esse poder genuíno do primitivo, do feminino, né? De assim, eu não tô sozinha nesse tempo, nesse espaço, eu tô nessa conexão aí com todos os seres, com tudo que existe aqui e tudo tem uma função, eu já sei tatear no escuro, eu já sei que eu não posso me esquivar de coisas do meu processo, do meu caminho da vida, então eu vou, né? Fala de uma aceitação, fala de um poder e fala da integração ali cada vez maior entre consciência, entre inconsciente, né? E daí, olha, surge um fruto maravilhoso, é como se você arrumasse, né? Conseguisse, a partir dessa experiência, germinasse, brotasse algo transcendente em você, algo maior para que você possa seguir, ok? Mas nada como um dia após o outro, né? Tem essa noite no meio, mas agora vamos para o outro dia, vamos para a claridade, vamos para um lindo dia de sol, ok?